Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Lembrando que a gente está estudando aqui o livro do Mankiw. Na última aula a gente está falando sobre economia de longo prazo, né? E como que a macroeconomia de longo prazo. Então, na última aula que a gente falou sobre aqueles determinantes ali do crescimento econômico, que era o capítulo 25. O capítulo 26, na parte 9, economia real de longo prazo, trabalha justamente sobre poupança, investimento e sistema financeiro. Por quê? Porque no último capítulo a gente falou o seguinte, que países que têm um maior nível de poupança tendem a ter um maior crescimento econômico, né? E aí, como que funciona esse nível de poupança? Primeiro, a gente tem que entender as instituições financeiras. Aí, para entender, a gente tem que saber o que é o sistema financeiro. O sistema financeiro, no Brasil, a gente tem o Sistema Financeiro Nacional, são um grupo de instituições que fazem parte do mecanismo do mercado financeiro. Então, são essas instituições que servem para quê? Ali estão as pessoas que querem investir dinheiro e as pessoas que querem pegar dinheiro emprestado. Então, todas as instituições que contribuem para esse fluxo de recurso fazem parte do sistema financeiro. O mercado financeiro é onde isso acontece, é onde se negociam as coisas. É onde eu empresto dinheiro, o outro pega o dinheiro. Então, são aquelas instituições pelo qual os poupadores podem fornecer fundos diretamente para os tomadores. Porque, na prática, uma pessoa física não empresta dinheiro para outra. A gente vai lá, põe no banco, o banco vai e empresta aquele dinheiro para outra, né? Então, de forma geral. E aí, esse mercado financeiro trabalha com dois tipos de títulos. Por exemplo, uma empresa ela pode emitir duas formas. Primeiro, ela pode emitir o quê? Títulos de dívida. O banco faz muito isso. O banco, quando eu vou investir dinheiro no banco, na verdade, ele está me emitindo um título que eu estou comprando, que a gente chama de CDB. É um exemplo, né? Então, assim, é um título de dívida, ele está me devendo. Então, ele me promete uma taxa de juros, eu compro o papel dele, dou o dinheiro para ele. Esse título de dívida pode ser CDB, debêntures, commercial paper, nota promissória e demais. Então, existe uma lista grande aí no mercado financeiro. Ou então, títulos de propriedade. Eu vou lá e compro um papel, esse papel me dá o direito sobre a propriedade daquela instituição, daquela empresa, que no caso são as ações. Se eu comprar uma ação da Petrobras, eu sou dono da Petrobras. Os intermediários financeiros são instituições que fazem essa ponte entre as pessoas que querem o dinheiro e as pessoas que precisam do dinheiro. Geralmente são bancos, fundos de investimento e demais, né? E aí, já eu vou colocar um desenho que vocês vão conseguir entender bem, né? Então, de um lado, eu tenho quem? Eu tenho as pessoas que querem investir. Do outro, eu tenho quem? As pessoas que querem poupar, né? Os poupadores, querem aplicar o dinheiro. Do outro lado, aquelas pessoas que precisam do dinheiro para fazer investimentos ali de forma geral. E aí, se a gente recordar lá as contas nacionais, a gente vai relembrar que o PIB, que é o Y, sob a ótica da demanda, que é sob a ótica da demanda, ele tem quais compostos? Ele tem o consumo das famílias, mais os investimentos, que é o que a gente vai tratar, mais os gastos do governo, e aí que faz a exportação menos importação, que dá essas exportações líquidas, né? Se o país exporta mais ou importa mais. Então, o componente pela ótica da demanda é essa. A gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Agora, se a gente abrir, vamos imaginar uma economia fechada. O que é uma economia fechada? Eu não tenho esse cara aqui. Então, eu não tenho exportação e importação. Tenho só o C, o I e o G, né? Nessa economia fechada, o que acontece? Se eu isolar o I, eu vou ter que o Y é menos o C e menos o G. Ou seja, os investimentos de uma economia vai ser o quê? Vai ser de tudo que eu tenho do PIB, aquilo que não foi consumo das famílias e não foi consumo do governo. Então, o resto virou máquinas e equipamentos. De forma geral, nas contas públicas, a gente chama esse aqui de formação bruta de capital. Esse é o nome que o IBGE usa, né? Formação bruta de capital. Dessa forma, todo o PIB, se eu tiro o consumo das famílias, o consumo do governo, eu tenho minha formação bruta de capital, o quanto que está formando de investimentos ali, né? É também chamado de quê? De poupança nacional. Então, repara o seguinte, se eu tenho um aumento no consumo em relação ao PIB, né, o consumo está aumentando muito do meu PIB, meu I, então, está diminuindo no tempo, né? E aí a gente viu que a poupança e o investimento são determinantes no longo prazo de crescimento econômico. Então, para o longo prazo, é interessante que o I seja cada vez mais incentivado pelo governo, e não o C e o G, né? E aí, se a gente fizer o seguinte, ó, poxa, então, pelo sistema financeiro, de onde que sai o I? Pessoas que deixam de consumir da sua renda, falei no último vídeo, você tem um salário,
sei lá, de 1.000, e aí você consome 800, sobra 200. Esses 200, você aplica no sistema financeiro, ele vai ser revertido na forma de empréstimos para a empresa comprar máquinas e equipamentos. Então, obviamente, em termos matemáticos aqui, o I ele pode ser considerado como S, onde S é a minha poupança. E aí é o seguinte, se eu chegar aqui e fazer assim, ó, mais T e menos T, o que é o T? É a arrecadação que o governo tem, a capacidade que ele arrecada com tributos. Lembrando que o governo ele pega dinheiro via tributos ou via endividamento. Se eu jogo mais T e menos T nessa fórmula, observa que eu vou ter o quê, então? Ó, tem Y menos T, menos C, e aí eu separei aqui, não precisava separar em parênteses, mas eu separei só para ficar didático. E T menos G. Então, o que é isso? Ó, se eu pego todo o meu PIB, menos o que as pessoas pagam de tributo, menos o consumo das famílias, eu tenho minha poupança privada. Se eu pego tudo que o governo arrecada, menos o que ele consome, eu tenho o quê? Minha poupança pública. Então esse cara aqui é importante, a gente vai falar bastante depois. Ó. Se esse cara ele é positivo, significa que o governo está arrecadando um determinado valor, consumindo menos, então está sobrando o que a gente chama de superávit primário. Então aqui ele tem um superávit primário, ou seja, está sobrando recurso nele. Se ele gasta mais do que ele arrecada, esse valor é negativo, então ele tem um déficit primário. Ou seja, ele está gastando mais do que ele ganha, então ele não está tendo poupança pública. A poupança pública acontece quando tem um superávit primário. E aí, dessa forma, a gente separou em dois grupos. Então, a poupança privada é essa renda das famílias, que vão ser reservadas para virar investimentos depois. A poupança pública é a receita tributária do governo, que vai ser revertida depois para virar poupança. Né? E aí, como é que o mercado funciona? O mercado funciona o seguinte, de um lado eu tenho os agentes superavitários, são pessoas que têm dinheiro. Do outro lado eu tenho os agentes deficitários, são as pessoas que precisam de dinheiro. E aí esses agentes superavitários emprestam dinheiro para os agentes deficitários por meio das instituições financeiras, são os intermediários. Né? Então, e aí o que ele faz? Igual eu falei, o banco emite um papel aqui, ó, esse cara compra e aí ele vai ganhar uma taxa de juros. E aí, quando o banco fica com esse dinheiro, essa pessoa precisa de dinheiro, então o banco vai lá e empresta esse dinheiro para essa pessoa e recebe uma taxa de juros de troca. Então, o banco vai ganhar onde? Ele vai pagar essa taxa de juros para mim e vai ganhar essa taxa de juros que dá o spread bancário. Né? Mas isso é tema para outra aula. Então, vai dar o spread bancário. Esses caras que oferecem dinheiro, o dinheiro que eles estão aplicando no banco é o que sobra lá da poupança deles. Então, assim, não faz parte do consumo deles. É o que sobrou do consumo. Então, ele consumiu, sobrou dinheiro, ele aplica. Então, a gente chama que eles ofertam fundos, eles ofertam recursos. Fundos é um termo, assim, a tradução de funding americano, mas oferta recursos. Né? E aí, então, eles fazem o quê? Eles que fazem essa poupança acontecer. Do outro lado, são os demandantes de dinheiro, os demandantes de fundos, que eles vão fazer investimentos. Então, de um lado, eu tenho os caras que oferecem, por isso que esse é igual a esse, né? Tem os caras que oferecem as poupanças, outros fazem os investimentos. Obviamente que, na prática, esses recursos que eles pegam aqui, pode ser que se revertam em consumo e não em investimento, mas, assim, na grande maioria, a ideia geral é considerar como que ele se reverte em investimento, para que aquela igualdade aconteça. Portanto, o que a gente tem? A gente tem o quê? Uma oferta e demanda de fundos, de recursos, de poupança e investimento, que ele vai ser derivado do quê? Da taxa de juros. Eu acabei de mostrar aqui, ó. Esse cara vai dar o dinheiro para o banco se essa taxa de juros for atrativa ou não, né? Então, a taxa de juros é um fator. Então, pela lógica é o seguinte, quanto maior a taxa de juros, né, se a taxa de juros está num determinado patamar, e aí eu tenho uma alta de taxa de juros, você, como investidor, você vai fazer o quê? Você vai preferir investir, não é isso? Pô, tenho um dinheiro guardado, eu vou consumir ou vou investir? Vale a pena eu investir, porque a taxa de juros está atrativa. Por outro lado, quem pega dinheiro emprestado de empréstimo, se a taxa de juros sobe, os empréstimos ficam mais caros. E aí vai reduzir a minha demanda. Né? A minha demanda ela é inversamente proporcional. Obviamente vai ter o quê? Vai ter um ponto de equilíbrio aí, que equilibra essa taxa de juros de oferta e a taxa de juros de demanda. Perdão, pessoal, acho que a tela caiu o compartilhamento aqui. Voltando. Então vai ter uma taxa de juros de equilíbrio aí que é de 5%. Né? Agora, o que o governo pode fazer? Ele pode criar mecanismos para incentivar essas duas pontas.
O primeiro deles, o que ele pode fazer? Ele pode incentivar que as pessoas invistam dinheiro. Aí, no caso, é poupança. Né? Invista no sentido de poupem mais. Né? Porque outros chamam de investimento, né? Apliquem recursos. Né? Aí fica um termo melhor. Ele pode incentivar essa aplicação de recursos. Como que ele faz isso? Ele tira o tributo. Um exemplo, imagina que você está com uma taxa de juros de 10%, mas o governo ele cobra imposto de renda de 20%. Então, se eu ganhar 10%, eu vou ter que passar 20% desses 10% para o governo. Então, líquido mesmo, eu vou ter o quê? 8% de juros, né, de ganho no mercado financeiro. Aí ele pode zerar, ele pode falar assim, não, agora o imposto é zero para fazer investimento, para fazer aplicações bancárias no mercado financeiro. Aí o que vai acontecer? Você vai deslocar essa curva de ofertas, vai procurar mais. Automaticamente vai ter um novo ponto de equilíbrio e essa taxa de juros vai cair. Aí você fala, poxa, não entendi. É simples, porque se mais pessoas procuram, a taxa de juros vai cair, né? Se mais pessoas oferecem recursos, no novo equilíbrio a demanda mantém constante, no novo equilíbrio essa taxa de juros vai cair. Agora, você entendeu o seguinte, se eu tinha 10% de antes, mas o líquido ganhava 8%, por causa da tributação de 20% sobre 10%, se ele zera isso, a taxa de juros caindo para 9%, é melhor eu ganhar 9% com uma taxa com imposto zero do que eu ganhar 10% com imposto de 20%. Então, a taxa de juros cai e fica mais atrativa para o mercado. Essa é a lógica. E aí aumenta a quantidade de recursos na economia. Uma outra forma, ele ir na ponta do investimento, fazer com que as pessoas peguem dinheiro melhor, assim, parte de empréstimos e financiamentos. Dá um benefício fiscal ali, você não paga imposto sobre as transações financeiras. E aí o que acontece? Vai ter uma maior demanda, a demanda desloca para a direita. E aí vai ter o efeito inverso, vai subir a taxa de juros, porque mais pessoas vão procurar esses investimentos, esses financiamentos. E aí vai subir a taxa de juros e também vai subir a quantidade de dinheiro nesses investimentos. Há também a possibilidade do governo fazer déficit ou superávit orçamentários. O que é isso? É quando ele aumenta o seu consumo G. Olha só, gera um problema. Por que gera um problema? Esse consumo do governo não é gasto com investimento, e sim gastos com consumo. Porque quando ele tem aquela déficit orçamentário, como que ele vai fazer isso? Os dinheiro dos tributos não são suficientes para cobrir os seus gastos. Então, ele vai pegar dinheiro do mercado financeiro que poderia ser utilizado para investimento. Então, ele emite papel, o mercado financeiro, ao invés de investir nos fundos de investimento, nos produtos bancários, dão dinheiro para o governo. Então, os poupadores vão dar o dinheiro para o governo e o governo vai usar aquele dinheiro para G, vai usar o dinheiro para gasto. E aí vai comprometer o que a gente chama de poupança nacional. Em dois sentidos, que a poupança pública, que era para ser negativa, que era para ser positiva, vai ficar negativa. E segundo, que a poupança privada vai se deslocar para o governo, né? Porque as pessoas vão investir o dinheiro no governo para o governo gastar. E aí gera o que a gente chama de crowding out, né? Gera uma queda nos investimentos geral do país, que compromete o crescimento econômico. Esse crowding out, essa redução dos investimentos pelos altos gastos, déficits do governo. É o que a gente está vendo hoje em dia, né? Com esse plano para combater o coronavírus, o governo tem que gastar muito com auxílio emergencial e demais. No curto prazo, se você consegue salvar a economia ali, ela amortece. No longo prazo, a gente está falando de 10, 20, 30 anos ou mais, isso compromete porque vai deixar de gastar com máquinas, equipamentos. O mercado financeiro está dando dinheiro para o governo ao invés de estar investindo, né? E aí o que acontece no gráfico? Ó? Ele reduz essa oferta, porque aí vai tudo para o governo, para virar déficit. Automaticamente, gera um aumento na taxa de juros e uma redução de recursos de investimento. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre essa lógica de poupança, investimento e mercado financeiro. Tudo certo? Então, até a próxima aula. Abraço.